Boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast, o episódio número 5. E hoje nós estamos, com um convidado bastante especial, que é o pai de Felipe Brasil. Especial porque antes eu era aquela pessoa que assistia as lives dele, E hoje eu estou fazendo da entrevista com ele, então é por isso que está sendo uma noite dessa especial, Então já muda, dá um pouco o lado. Então eu já queria desde já estar agradecendo ao pai Felipe pela presença e por ter aceitado o convite e, sem mais delongas, eu queria já dar as considerações iniciais ao pai Felipe e dar as boas-vindas ao pessoal do chat que já está entrando. Depois eu já vou estar dando essa boa noite para o pessoal do chat. Então, pai Felipe, seja bem-vindo. Olá, Dimas, eu agradeço a oportunidade. É sempre importante nós falarmos de Umbanda, levar a bandeira de Umbanda, iniciar um trabalho, sendo um canal, num terreiro, é um processo desafiador. E eu estou aqui hoje para a gente tocar em informação e conhecimento. Eu agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo. Vou pedir aos médios do TEA, que eu já estou vendo por aí, que coloquem a hashtag Família TEA, compartilhem, mandem suas perguntas, marquem os amigos macumbeiros. Vamos nos inscrever no canal para apoiar, a divulgação da nossa Umbanda. E também quero agradecer o pai Ed Santana, que acabou favorecendo de alguma forma esse encontro, O pai Ed é dirigente também e tem o canal dele, tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo Só Dirigente, e favorece também um trabalho bem interessante. Muito obrigado, meu irmão, sua bênção e que o Oxalá nos abençoe. Que assim seja. Aproveitar que o Del Paed está no chat, agradecer ele que indicou para estar chamando, para estar vindo no canal. Obrigado, Paed. Então, eu já vou fazer. Eu queria já perguntar do pai Felipe, quem é o pai Felipe, já vi umas informações aqui que além de sacerdote também é escritor, é estudioso, Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida de estudioso, de escritor, então eu queria que você falasse um pouquinho para o povo de casa. Ok, bem, meu nome é Felipe Brasil, como eu me apresento, eu nem me apresento muito como pai Felipe, eu me coloco como dirigente espiritual. Eu iniciei minha trajetória na Umbanda ainda criança, minhas lembranças de terreiro são bem antigas, ali no final da década de 1980, e a partir da década de 1990 eu começo a tentar um pouco mais de assiduidade no terreiro. Meus pais não gostavam muito, não apreciavam muito a religião, apesar de ser uma casa de Umbanda familiar, mas eu sempre que podia estava ali, queria estar ali dentro das limitações de uma criança. Até que, por volta dos 12 anos de idade, no ano de 1996, de maneira um pouco inesperada e súbita, eu inicio um processo de afloramento mediúnico, onde eu começo a sentir vibrações. E sempre estava no terreiro, nunca tinha sentido nada, e bem naquele dia eu começo a me sentir meio que esquisito. É quando a gente não consegue nomear às vezes o que nós estamos sentindo, a gente fala, meio estranho, tá esquisito. Hoje eu consigo olhar e perceber que eu estava um pouco entorpecido, já envolvido pela vibração, e ali começou um processo de despertar, como todo médium, sentindo ainda as energias, até que chegou no momento, eu comecei a sentir a aproximação do Caboclo Sete Flechas, que é o caboclo que eu sirvo e que me assiste, aonde ele deu a primeira manifestação ainda de olhinho fechado, e aí logo depois ali parece que abriu a porteira para os demais guias, e
logo depois veio Luizinho, uma outra sessão da Cachoeira, que é a criança, uma das crianças que eu trabalho, numa época, logo no mês seguinte, Pai José, e as coisas foram acontecendo naturalmente dentro do processo, do ciclo de cada um, e durante a grande parte, né, da minha vida espiritual, 10 anos da minha vida espiritual como iniciado no rito de Umbanda, eu fiz meus rituais, meus amacis, no Centro Espírita Pai Querido e Vovó Catarina de Angola, e pertencia a uma tia carnal minha. Ali iniciei meu desenvolvimento mediúnico e era um médium bastante assíduo. Quando a gente pensa na questão do estudo, eu comecei a ter... Eu despertei para a leitura, mais ou menos no ano de 97, por aí, alguém emprestou um livro espírita, um romance. Eu dizia até então que eu não gostava de ler, porque era só aquela leitura de colégio, e, na verdade, eu ainda não havia descoberto que tinha um determinado nicho, um determinado tipo, segmento de leitura que eu gostava. E ele falava do mundo espiritual, era um romance espírita, o Violeta da Janela, que é um livro bastante conhecido e difundido. Ali eu comecei a ler e comecei a despertar uma necessidade de buscar. Era uma época ainda muito incipiente com relação à leitura na Umbanda, eu quase não encontrava livros Umbanda, na livraria. Livraria também não tinha nem na cidade onde eu morava, nem na cidade vizinha. Comprar alguma coisa era difícil, e com isso eu comecei a ler, buscar, trocar, e a partir daí a gente começou a montar, pelo meu incentivo, uma biblioteca no terreiro. Começamos assim com uma prateleira de uma estante, tudo quanto era livro que eu comprava às vezes um livro por mês, eu doava, e a gente começou a montar. Alguns outros irmãos foram chegando algumas doações, e eu comecei a aprofundar a leitura, e aquilo foi um grande diferencial. Apesar de beber muito na fonte do espiritismo nessa fase inicial, isso me deu muita base moral, muita base de entendimento espiritual para algumas coisas, no qual na época a Umbanda não se falava. E já no final da década de 1900, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, surge algumas literaturas como do Robson Pinheiro, né, onde Tambores de Angola, que é um livro que algumas pessoas gostam, outros não, é um livro que eu aprecio. É o primeiro livro que eu escuto já um pouco mais falar de Umbanda, e aí a gente começa a ter um pouco mais de literatura umbandista, além de começar a estudar a revista de Umbanda, que era uma publicação que acontecia, se não me falha a memória, pela editora Scala, e eu comecei a ler e buscar. A gente está falando de uma época que a internet era algo extremamente incipiente, quase não tínhamos computador em casa, não era tão fácil assim o acesso, era uma internet de escada. Já nos anos 2000, lá para 2005, eu lembro de participar de listas de e-mail de Umbanda, até conduzida pelo pai Antônio, pelo pai Manuel Lopes, participar da Rede Brasileira de Umbanda. E aí você começa a ter um pouco mais de acesso ao conteúdo, a literatura de Umbanda se torna um pouco mais fácil. Você tinha a editora Palo, de matriz africana. Eu sempre tive interesse de buscar estudar. Encontrar palestras sobre Umbanda era algo muitíssimo distante da realidade. É uma coisa que a gente pode colocar que é nova, né? De uns tempos para cá. Eu comecei a buscar, estudar, entender, me aprofundar, e principalmente o estudo é muito bom, recomendo a todo médium, mas uma das coisas que é fundamental é a vivência no chão de terreiro. Eu digo que a formação no médium se dá 90% pela vivência no chão de terreiro, ali, de aprendizado, e o desafio do médium, a partir desse aprendizado, de estar ali num trabalho de quebra de demanda, num descarrego, numa oferenda, num trabalho de harmonização, de cura, é sair do terreiro e tentar colocar principalmente os valores espirituais em prática. Não adianta, a gente sempre bate na tecla falando que não adianta eu incorporar o caboclo no meu dia a dia, né? Eu trabalho com seus 7 flechas caminha para 27 anos que eu trabalho com ele, e não adianta eu tentar estar esse tempo todo na companhia dele, sob a égide dele, e não tentar colocar a disciplina, a retidão, os valores morais que ele traz no dia a dia do trabalho umbandista para a prática. E o mesmo se dá com as demais linhas. Então,
um rápido panorama, né? Esse foi meu início na Umbanda, nos anos de 2010, ali no ano, especificamente em 2012, nós fundamos o Templo Espiritualista Aruanda. A casa Pai, foi... Felipe, só um minuto, só para não querendo te cortar, mas a sua tela travou. Vocês conseguem me ouvir, me ver? Então, só ouvi, mas a tela tá travada. Para mim aqui não tá, eu consigo ver as luzes, uma boa. Meu sinal aqui tá bom. O pessoal que está assistindo, dá feedback pra gente, se vocês conseguem ouvir, se a tela tá travada. Ah, tá. Só que voltou agora. Voltou? Tinha dado uma travadinha, mas tranquilo. Não, tranquilo então. Em 2012 nós fundamos o Templo Espiritualista Aruanda, eu em companhia da Mãe Ju, né? E no início não tinha médium nenhum. E seu Sete Flechas falava que as pessoas iam chegar. E as pessoas foram chegando com o tempo. Hoje a casa já fez 10 anos, agora em novembro, e nós estamos com além desses 10 anos, né, um trabalho todo voltado para desenvolvimento mediúnico e para o trabalho social. Nós hoje temos a casa há 10 anos fundada na cidade de Maricá, em Itaipuaçu, e ao longo desses 10 anos, hoje a gente conta com um corpo mediúnico em média, de 100 pessoas, onde para ingressar na nossa corrente tem eu chamo de escola de médios, onde as pessoas fazem um curso que é gratuito de doutrina de Umbanda, para entenderem um pouco, para calibrarem, e passam um ano praticamente na assistência, refletindo acerca se é realmente essa minha decisão, se eu quero ingressar na casa. A gente está rodando agora a 13ª turma de doutrina de Umbanda, geralmente é uma turma ao ano que acontece, e assim foi o nosso trabalho. Nós começamos há anos atrás um trabalho com 10 cestas básicas, hoje a gente chegou ao número de 100 cestas básicas mensalmente entregues a famílias cadastradas, e a última coisa que aconteceu nesse ciclo de 2020 para cá foi a orientação espiritual de Pai José, que é o mentor que me assiste, de psicografar algumas obras espirituais, alguns romances espirituais. E em 2020 nós lançamos Sob o Céu de Aruanda, peço licença para estar mostrando, o livro pela editora Aruanda. Depois, em 2021, nós lançamos, acho que foi 2022, janeiro do ano passado, né, nós lançamos Zé do Laço, A Consagração do Boiadeiro, né, foi lançado em 20 de janeiro, e em setembro do ano passado, em 22 também, em novembro, perdão, nós fizemos o lançamento de Mariazinha, a última obra que eu tive a oportunidade de psicografar. E esses livros surgiram pela espiritualidade, esse projeto literário. Existe a previsão que outras obras vão chegar, e essas obras têm a função de ajudar na manutenção da nossa casa para o futuro, a fim de que tornemos a obra espiritual, o templo espiritualista, seja perene. E vem outros livros por aí, se Deus quiser. A gente vai começar a trabalhar para lançar mais um livro esse ano. Perfeito, bacana. Pai Felipe, além disso, né, além dessa vida de escritor, você também é formado em psicologia transpessoal e coach, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas áreas, né, para o pessoal de casa que não conhece. Assim, eu dentro do trabalho espiritual, nada eu cobro pelo trabalho, porque eu entendo que Umbanda é caridade, Umbanda é pé no chão, e dentro do trabalho de terreiro, eu atuo como dirigente espiritual. Sendo que na minha vida profissional, eu sou formado, acho que há uns 14 anos por aí, já perdi as contas, em psicologia. Eu atuo como psicólogo clínico e como consultor de desenvolvimento humano na área organizacional. E ao longo da trajetória, é claro que a Faculdade de Psicologia dialoga muito bem com a função sacerdotal, porque o maior desafio, eu digo que não é tocar o trabalho de terreiro, o trabalho espiritual. O maior desafio é lidar com pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de grande porte como
gestor, na área de educação corporativa, em áreas operacionais, em recursos humanos, que facilitaram a gestão do terreiro de alguma forma, em criar processos, procedimentos e estruturar o terreiro de uma forma mais profissionalizada. Além disso, no meu dia a dia eu atuo, né, diretamente com a psicologia. Você falou da psicologia transpessoal, que é minha área de especialização. A psicologia ela tem algumas linhas de atendimento, psicanálise, cognitivo-comportamental, e dentre as áreas da psicologia, eu atuo na área transpessoal, que é uma abordagem que trabalha com a hipótese de uma esfera espiritual, onde todos nós temos um aspecto e uma consciência espiritual. Então, algumas pessoas acabam me procurando porque eu consigo ter uma visão espiritual. Visão espiritual, pessoal, não tem associação com religião. E às vezes as pessoas no consultório, às vezes nem sabem, né, no atendimento clínico online que eu faço, o meu consultório hoje é online, nem sabem da minha condição espiritual. Não sabem que eu sou dirigente espiritual, eu atendo pessoas de qualquer religião, porque ali aquele espaço é do cliente, é para ele, não é acerca da minha prática. E o coach, quando eu fui fazer a formação em coach, eu fiz muito pelas perguntas poderosas que o coach traz, pela questão do dar feedback, de ajudar em avaliação de competência, né, nesses aspectos do desenvolvimento, tanto de carreira como desenvolvimento pessoal. E isso tanto agrega na prática clínica da psicologia, como também na consultoria de recursos humanos. Perfeito. E o que eu quero perguntar agora é se dá essas duas funções, né, a psicologia transpessoal e o coach, se dá para trazer dentro da religião para ajudar as pessoas, né, em algum tratamento. Tem alguma possibilidade ou são esferas, só que totalmente diferente? Bem, dentro da prática de terreiro, quando a gente pensa, o preto velho é o grande terapeuta, né? Então, o preto velho ele traz muito essa função terapêutica de trazer o aconselhamento. Os guias fazem muito essa função. Eu sempre brincava, até mesmo antes de eu me formar em psicologia, né, que o preto velho sempre foi psicólogo de pobre. Antes da psicologia chegar ao Brasil nos anos 1970, a Umbanda fazia esse papel de acolhimento psicológico, de aconselhamento fraterno. No entanto, dentro da psicologia, da área do saber, da ciência psicológica, existem ferramentas que nós utilizamos na clínica, né, abordagens, perguntas específicas que acabam se distanciando um pouco da prática espiritual. No terreiro, é claro que o que favorece para mim é a escuta psicológica, é a escuta diferenciada, a leitura corporal. Isso ajuda bastante a você notar e fazer algumas leituras no terreiro, porque não dá agora para falar, agora eu sou psicólogo, agora eu sou um bandista, não. Eu sou um ser integral. E toda a minha formação, toda a minha bagagem me acompanha onde quer que eu esteja. É claro que, naquele momento que eu estou no terreiro, eu sou médium de Umbanda. É claro, da mesma forma que uma pessoa que é formada em qualquer outra profissão traz aquele saber na sua mente, mas ajuda a escuta, ajuda a identificar, principalmente casos que são muito comuns na atualidade da Umbanda, casos de depressão, ansiedade, pânico, de você até falar, ó, busca um acompanhamento psicológico, encaminhar, recomendar que a pessoa faça essa busca. Isso ajuda bastante. Às vezes você notar até casos psicopatológicos, que são doenças associadas às emoções e aos sentimentos. E isso favorece bastante. Às vezes você perceber que há um núcleo psicológico adoecido, mas naquele momento a abordagem da Umbanda é diferente, a abordagem dos guias, até mesmo porque a minha função enquanto dirigente espiritual é abrir a gira, é sustentar a gira, trabalhar incorporado, às vezes mais tempo, menos tempo, dentro de uma sessão umbandista, e aí às vezes não dá para conciliar essas duas abordagens. Existem terreiros que fazem atendimentos psicológicos, só que para fazer esse tipo de atendimento no terreiro, você tem que seguir algumas normativas do Conselho de Psicologia, que é uma autarquia que tem algumas definições para atender. E
às vezes, a ligação da profissão à religião é um pouco arriscado e alguns profissionais, infelizmente, não conseguem dividir. E eu não estou falando nem muito na Umbanda, porque eu já acompanhei casos de pessoas que foram atendidas por psicólogos evangélicos que acabavam colocando seus valores naquele atendimento, seus valores espirituais. Homossexualidade não é de Deus, então vamos trabalhar uma cura gay. Coisas que não existem e ferem o código de ética psicológica. Perfeito. Bom, espero que o pessoal de casa tenha compreendido, né, um pouco a história do pai Felipe, né? E o pessoal de casa que já quiser ir mandando as suas perguntas para o pai Felipe, pode estar perguntando tudo, né? Pode estar fazendo as perguntas, né? Se o pai Felipe souber responder, ele vai estar respondendo, claro, senão ele vai estar estudando, depois passa para mim, ou nós combinamos uma outra live para ele estar tirando todas as dúvidas, mas o pessoal de casa, que quiser já ir mandando as perguntas para ele estar respondendo, fiquem à vontade. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe e ajude a família a aumentar ainda mais. Né? Então, vamos, antes de ler as perguntas, que já tem algumas aqui, dá boa noite para Simone Castelo, seja bem-vinda. A Raquel, deve ser sua filha de santo, boa noite, seja bem-vinda. Esse aqui é o Dan, né? Agora eu não sei se é o... É o Daniel aí. Daniel, né? Então, seja bem-vindo. Onde tem a Lilian Rufino, boa noite a todos. Acredito que deve ser sua filha de santo também. Uma seguidora nossa também que acompanha as nossas lives. Eu chamei todo mundo da minha lista para vir nos acompanhar. Quase todo mundo que está aí é ligado à família Teia. Que bacana. Alessandro Estácio, o pai Ed Carlos, né, que foi o anfitrião, né, dessa live, né, que indicou, não só essa, mas como as outras também, né, então, quem está dando uma força também pro canal. E também, quem não conhece o canal do pai Ed, segue, dê o canal dele lá, né, se inscreva, dê o like lá, tem, que é um canal bacana. E deixa eu pular aqui. O Marcos Castelo, bem-vindo. Quem mais? Pai Sidney, do canal Achar Meu Povo, bem-vindo. Obrigado aí por mais uma live aí, pela presença. Quem não conhece o canal do Pai Sidney, dá um pulo lá também, é um canal bacana. A Ana Cláudia Cardoso, bem-vinda. E Chicão, seja bem-vindo, parceiro do canal. Bem-vindo e obrigado, meu irmão. Bom, o pai Ed, ele tem umas perguntas fez uns comentários bastante interessantes. A primeira é que o pai Felipe faz muito pela nossa comunidade espiritual. Aí aqui ele diz assim, a religião é muito mais do que se vê, muito mais do que se diz. Quer fazer algum comentário, pai Felipe? Com certeza, né? Eu acredito que a religião é muito mais do que se diz, e eu concordo com o pai Ed, porque a gente não pode ficar apenas filosofando sobre a religião. O que a gente coloca em prática, o que a gente faz pela Umbanda em si? Porque a Umbanda faz tanto por nós, o que a gente está fazendo pela Umbanda? Uma das coisas que a gente deve começar a fazer pela Umbanda é a nossa postura, é a ética no dia a dia, a forma que buscamos estar comprometidos com a nossa reforma íntima e moral.
e não adianta só dizer que eu sou um bandista, só usar um fio de conta, só bater no peito para dizer que quem me protege não dorme, porque a Umbanda está E muito usar o além branco, disso. né? Com certeza. É vestir os valores, além do branco. Perfeito. E ele também comenta assim, ó, a religião deveria libertar sempre, mas quem é que está preparado para isso? Na minha visão, Paedes, né, a religião ela tem a função de ser libertadora. Né? Infelizmente, o ser humano, o indivíduo, muitas vezes tenta utilizar a religião como um poder, né, uma massa de manobra, né? Alguns estudiosos vão falar muito isso, porque nós que estamos à frente como sacerdotes de um terreiro, nós somos influenciadores. Nós exercemos uma liderança. Eu acredito na liderança, no modelo de liderança servidora, liderança pelo exemplo, no qual a gente acaba incentivando as pessoas, direta ou indiretamente. Sendo que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Cabe eu, dirigente espiritual, ensinar coisas que a Umbanda não ensina, porque eu nunca vi até hoje um caboclo ser preconceituoso, um eixo ser misógino, ter um preto velho que não aceita receber a pessoa que está diante dele por conta da cor da pele. Então, como que eu, dirigente espiritual, vou adotar um tipo de postura como essa? A religião tem a função de libertar, ajudar no crescimento das pessoas. A religião nada mais é do que uma ponte para que as pessoas possam exercer a espiritualidade ou até mesmo exercerem a disciplina, aprenderem a ser um pouco disciplinados, tendo uma rotina espiritual. Não vamos longe. Nós entramos de recesso aí agora em dezembro, muitas casas entram de recesso entre dezembro e janeiro, outras casas entram em recesso agora durante a quaresma, esse período do carnaval, e muitos médicos esquecem, deixaram de seguir uma rotina, deixam de acender suas velas de anjo da guarda, deixam a prática da oração, deixam as firmezas dos seus guias espirituais, e aí quando a gente volta, a gente encontra uma série de pessoas desequilibradas, dependentes do terreiro. E, na verdade, os guias nos ensinam, e a espiritualidade nos ensina a nós nos cuidarmos, a nós vigiarmos a nossa vida, a tomarmos os devidos cuidados, as preparações necessárias. Então, esse é um desafio. A nossa função como dirigente espiritual, assim como os guias fazem, é apontar o caminho, mas quem percorre o caminho é o próprio indivíduo. Mas tem pessoas que não estão prontas para se libertar. Eles são aquelas pessoas que sempre querem receber. E a religião sempre, a gente tem que passar aquilo que é falado pelos dirigentes, pelos guias espirituais, pelo crivo da razão. Faz sentido isso? Isso é ético? Nessa situação, o que Jesus faria? O que o caboclo que eu trabalho, que eu sirvo, faria? Qual seria a orientação do preto velho que eu trabalho diante dessa situação? Isso é libertador. Então, mesmo que você não seja um médico de corporação, se eu sou o cambono no terreiro, o que eu estou aprendendo? Se eu sou o curimbeiro, o que eu estou aprendendo? Isso é libertador, quando eu consigo usar o conhecimento que eu adquiri com sabedoria. E muitas vezes na Umbanda eu noto pessoas que têm muito conhecimento, mas zero de sabedoria. Não colocam em prática aquilo que foram aprendendo ao longo da trajetória espiritual. Perfeito. Chicão, salve. Aí ele coloca aqui, ó. O Chicão também tem um canal bacana. Quem não conhece o canal dele, dá uma forcinha lá também. É o Julgamento Sobrenatural. É um canal bacana, interessante. Dá uma forcinha lá também. Se inscreva. Vocês acham que a Umbanda está perdendo a sua verdadeira essência? Olha, eu vou ponderar um pouco aqui alguns pontos acerca disso. Eu não sei se Zélio Fernandino de Moraes hoje, se estivesse vivo e olhasse a Umbanda que ele iniciou, se ele faria essa questão, levantaria essa questão com certeza, se está distante da essência. A essência da Umbanda é fazer o bem, o amor ao próximo, a caridade, a transformação. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas definiu Umbanda como a manifestação do espírito para praticar a caridade.
Então, não importa se eu vou chegar num terreiro de umbanda africanista, de umbanda sagrada, de umbanda popular, crística, esotérica, o que eu vou encontrar lá são entidades fazendo bem, auxiliando. Esse é o propósito. Se aquelas entidades ali, se aquela espiritualidade que ali se manifesta trabalha para o mal, não faz o bem, não ensina a transformação, eu vou me questionar se é um espírito de luz e se ali é uma casa efetivamente de Umbanda. O risco que eu vejo hoje da Umbanda, claro que também quando a gente pensa, né, nas fases e períodos da Umbanda ao longo dos anos, né, ao longo desses 114 anos, você tem que olhar para um recorte histórico. Né? A Umbanda, é claro que o fator social e cultural vão muito influenciar o terreiro de Umbanda, a fase que nós estamos vivendo. No entanto, hoje o que eu noto, há uma mercantilização da religião. As pessoas têm. É claro que a gente sabe que o terreiro gera custos, a grande maioria dos terreiros são bancados pelos dirigentes espirituais. É muito ruim quando a gente vê, como aconteceu ao longo da pandemia, de algumas casas fecharem as portas e os médiuns não estarem nem preocupados em ajudar. Eu lembro de uma situação durante a pandemia que eu escutei de um trabalhador, um ex-trabalhador da corrente, falou, e me questionou: mas para que eu vou pagar mensalidade? Eu não estou usando o chão do terreiro, o terreiro não está me dando nada, eu não tenho que dar nada para o terreiro. De uma forma bem grosseira eu escutei isso, sendo que a pessoa não pensa que, eu acho que as pessoas imaginam que na hora que o pai Ed incorpora o pai Joaquim lá na casa dele, o pai Joaquim materializa saco de dinheiro para ele pagar a conta de luz e os impostos que estão envolvidos. Isso não acontece. Nós precisamos, né, da arrecadação, de manter o terreiro, mas a gente tem que ter cuidado com a mercantilização da Umbanda. Hoje, inúmeros cursos sendo oferecidos. É claro que eu sou a favor do estudo, mas a gente precisa passar na peneira. Qual o objetivo daquele curso? É só o dinheiro? Eu preciso aprender a fazer um padê num curso? Essa é a função do terreiro, o terreiro ensinar. Então, quando eu vivo esse pé no chão na Umbanda, eu começo a avaliar o que, que eu preciso e o que, que eu não preciso. Se eu estou indo buscar fora, é claro que eu representando a Triféia, a casa de Umbanda a qual eu dirijo, não vou oferecer tudo. Eu não consigo, não dou conta, porque cada casa tem uma missão espiritual. E a maioria de nós, dirigentes espirituais, conciliamos a nossa vida profissional com o sacerdócio. Então, e família, todos os outros fatores diferentes de alguns outros segmentos espirituais, o dirigente, o sacerdote daquela religião, se dedica full time para a prática espiritual, para o atendimento das pessoas, sendo que na Umbanda não é assim. Então a gente tem que fazer escolhas. Eu sempre vejo que o terreiro é um hospital, uma escola e um templo, sendo que a maioria das pessoas que querem só ficar no hospital usufruindo, recebendo. Poucas são as pessoas que fazem o movimento de sair desse hospital para servirem também, adentram a verdadeira escola umbandista. O desafio é nosso, quanto dirigentes espirituais, de manter essa essência viva, transmitir esse ensinamento através de oralidade, através de aulas, que venhamos a dar para os nossos filhos, através de lives como essa. Lives como essa, pessoal, são meramente informativas. A formação do médium se dá no chão de terreiro, no dia a dia, ali com a vivência. Então, é o nosso desafio em tentarmos conscientizar os nossos médiums. E são coisas que eu procuro ensinar aqui. Agora, quando o médium sai aqui da minha gestão, do comando espiritual da casa, ou ele segue o caminho dele, abrindo a casa, ou segue em outras casas, se ele vai fazer diferente, eu lamento, porque eu tentei transmitir de alguma forma aquilo que eu acreditava como verdade. E as pessoas hoje querem vilipendiar a Umbanda, né, usufruir, né, do trabalho espiritual para benefício próprio, e isso é muito temeroso. Perfeito. Agora eu vou pedir para o pai Ed ter um pouquinho de paciência. Essa pergunta que ele está pedindo para fazer, eu vou deixar para o final, né, que ela é bem interessante, né? Ele está dizendo aqui é um pouquinho polêmico, então eu vou deixar um pouquinho
lá para o final, né, para gerar uma de expectativa assim para a pessoa de casa, né? Então, deixa eu pular aqui a outra, né? Vamos falar dessa. Pai Felipe, na sua opinião, qual a importância de uma gira de Exus? Pai Ed, a gente sabe que quando a gente anuncia que vai fazer uma gira de Exu, tem gente pendurada no lustre do terreiro. Surge médium na casa que você não via há anos na casa, né? Sai gente, sai gente de dentro do bueiro para a gira de Exu. Não é a minha gira preferida, eu sempre comento isso, eu amo a Umbanda no todo, mas meu xodó é caboclo, é gira de caboclo. Então, mas a gira de Exu a gente faz aqui mensalmente no TEA. Eu entendo que é uma importância essencial no trabalho de expurgo, limpeza. Essa que é a proposta da nossa gira de Exu, além do aconselhamento espiritual. É uma gira voltada para corte de vícios, é uma gira voltada para trabalho de quebra de magia, de desobsessão, de cura, né? Nós temos um trabalho específico de cura e de abertura de caminhos durante a gira de Exu, na roda de fogo que seu Meia-Noite comanda, que é o Exu que chefia a nossa gira de esquerda. Ela tem uma importância essencial. Sendo que eu percebo hoje, alguns neófitos, aqueles que estão começando na Umbanda, gostam tanto de Exu, que às vezes a pessoa não tem nem o caboclo firmado, o preto velho, riscou o ponto, mas já tem já o chapéu do malandro, a bengala, a capa, já diz qual é o nome do Exu. Eu fico me perguntando se realmente é isso, né? E aí eu vou questionar também um pouco dessa falta de doutrina em alguns momentos. O médium ele tem que esperar, tem que burilar com aquela energia. E as pessoas com Exu querem. Hoje eu percebo algumas giras de Exu que parecem open bar. E eu sempre questiono: o trabalho espiritual tem que ter objetivo, tem que ter início, meio e fim. Qual o objetivo daquele trabalho espiritual? Por que aquela linha está se manifestando em terra? Qual o propósito? O que eles vêm ensinar? E aí eu fico questionando, é claro que usar a bebida como criador, usar a dança tem a ver com um trabalho espiritual, mas eu fico me questionando se está havendo realmente um trabalho espiritual, porque horas, que espiritualidade vai se associar com tamanha bebedeira, né? Será que são Exus efetivamente, ou são espíritos que estão se passando por Exus? É necessário tomar garrafas e garrafas de bebida alcoólica? Eu posso usar a bebida no ponto de força, vai ter o mesmo efeito? E às vezes você vê que alguns médios estão vivendo apenas uma cortina de fumaça, ou um processo anímico, ou um processo de mistificação. E isso é muito arriscado. Quer conhecer uma casa, vá em dois momentos nessa casa, na gira de Exu e na gira de Bejada. Porque caboclo, por si só, é uma gira que as pessoas não se espalham muito, porque é uma gira que caboclo traz por si só a representação da disciplina. Preto Velho também não tem muito apelo, mas Exu e Bejada traz muitas vezes, abre muitas portas da casa para esse tipo de situação. E aí nós, dirigentes, temos que estar vigilantes à hierarquia da casa, para coibir isso e conversar muito com o corpo mediúnico acerca desses aspectos. Exu é um trabalhador como caboclo, como preto velho, como boiadeiro, marinheiro, né, como qualquer outra linha. Claro, as pessoas gostam um pouco porque acham que Exu é mais terra-terra, podem falar tudo com Exu, mas você pode falar tudo com caboclo, com preto velho, sendo que a abordagem vai ser diferente. Exu ele tem uma função de guardar, de guarnecer, ser o nosso atalaia, o nosso defensor, mas hoje eu percebo que é uma banalização por conta desse apelo. Exu sempre teve apelo, Exu sempre foi o querido, né, uma linha muito querida por todo mundo, mas eu sempre gosto de usar uns estandartes na nossa casa, ratificando que Exu não é o diabo, que Pombagira não faz amarração, não traz a pessoa amada, e os E é pontos cantados, né? Como dizem. como, perdão, não entendi. Mas você está ouvindo bem aí? Ouvindo, ouvindo sim. Ah, tá. Não, então, é que muitos dizem, né, como você está falando, falam que Exu é o diabo e a Pombagira é a dessa prostituta, né? Sim. É claro que nós temos como umbandistas uma parte nisso, a partir do momento que eu canto pontos cantados que tragam esse tipo de mensagem.
A gente precisa entender o fundamento. É claro que a gente sabe que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Mulheres não tinham uma abertura profissional nos séculos passados, e era como muitas vezes algumas mulheres que eram renegadas pela sociedade iam viver. No entanto, nem toda pombageira foi prostituta, nem toda pombageira foi mulher da vida. E eu não preciso ratificar, porque o ponto cantado é uma oração. O que aquela oração quer dizer na hora que eu digo que matou pai, matou mãe, matou... É um guia de luz ou um espírito de um assassino que está ali baixando? É claro que quando olhamos a trama das encarnações, todos nós já matamos alguém, todos nós já cometemos faltas, mas qual é a mensagem que eu estou passando? Se eu digo que a Umbanda é uma religião da família, por que será que dá para eu levar meu filho, um filho pequeno, numa gira de Exu? Qual o exemplo que eu passo na hora que eu tenho uma entidade bebendo no gargalo? Uma entidade usando palavras de baixo calão durante a gira, ou falando coisas obscenas para assistência? Será que essa é a mensagem da Umbanda? Qual o sentido disso? Eu entendo que eu sou de uma época que criança não participava de gira de Exu, e tem muitas casas que assim o fazem hoje. A nossa gira de Exu é aberta a todos, porque tem disciplina. Você tem que ter uma doutrina. Os guias espirituais, eles se adequam e adaptam à doutrina da casa que o médium está, porque eles levaram o seu filho, o seu médium, o seu filho para aquela casa espiritual, porque tem um processo de aprendizagem e eles já sabiam das regras, eles já estavam adequados. O grande desafio é o médium se aprumar e se adequar. E quem precisa de doutrina são os médios. Eu não doutrino guia nenhum. Os médios que são doutrinados e educados para um trabalho espiritual. Perfeito. Aí, sem querer, você já praticamente meio que respondeu a pergunta do Chicão, mas aonde vemos mais a vaidade do médium do que a própria entidade. Entidade de salto alto, passando o pix para o outro, médios totalmente bêbado. Será que isso não seria uma perca da essência? Meu irmão, eu vou me questionar se essas pessoas efetivamente estão praticando Umbanda ou se estão usando o nome da Umbanda equivocadamente. Porque muitos médiuns, tudo bem que hoje a internet favorece muito, não sabem explicar coisas simples dentro do ritual umbandista. E isso, às vezes, os médiuns estão há 20 anos no terreiro. Por que você bate palma? Por que você bate cabeça? Por que você toca o solo? Por que você faz determinado gestual? Qual o fundamento disso? E hoje, quando eu vejo esse tipo de comportamento, né, eu digo, para mim, eu vou questionar efetivamente se isso é Umbanda, porque a gente precisa separar o joio do trigo. Umbanda, já dizia o Caboclo Mirim, é coisa séria para gente séria. Como nós dizemos na defumação, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. E aí, quando eu abro e possibilito que isso aconteça no terreiro, tem meu primeiro ponto, que eu, como dirigente espiritual, ou qualquer dirigente espiritual, se ele permite isso dentro da casa dele, que espiritualidade está ali? Será que não é um Exu ou é um Quiumba? Será que que entidade vai se ligar a esse tipo de egrégora? Quando a gente fala da vaidade, eu brinco, e tem médios que sofrem de estrelismo, querem ter o rodopio mais bonito, o brado do caboclo. E, gente, o caboclo não precisa dar uma pirueta, a pombagira não precisa dar um triplo mortal carpado para incorporar. Há um processo de educação mediúnica. Às vezes eu percebo pessoas incorporando, parece que estão morrendo, né? Parece que estão sofrendo. E o processo de incorporação, os guias usam da nossa energia, mas eles nos trazem tantos benefícios energéticos que nós somos agraciados. Quando o médium quer aparecer, né, um guia não vai aparecer. Ele não vai ter essa necessidade de aparecer. É claro que você vão ter guias que são extrovertidos, que são mais falantes, brincalhões, mas a necessidade de aparecer é do médium, não é do guia. Né? Assim, isso tem a ver com Umbanda. Então, a fé ela precisa passar pelo crivo da razão. Nessas situações, a tendência de ocorrer um processo de mistificação. A mistificação é um processo de enganar.
quando eu tenho efetivamente a consciência que eu quero enganar o outro. É um engodo. Na hora que eu finjo que eu estou com um santo na cabeça para dar um recado, para falar algo. Isso é mistificar. É diferente do processo anímico, onde às vezes o médium não tem essa intenção, ele ainda está conhecendo o processo, ele está se autoconhecendo. Mas a mistificação tem a ver com mau caratismo, com falta de ética, uma série de fatores, e isso, da vaidade para a mistificação, não é um caminho muito longe, não. É mais perto do que nós imaginamos. Perfeito. Aí agora eu deixo dar boa noite para o Pai Dermeval Denival, Saturnino. isso é Seja, o dirigente da Casa do Caboclo Girassol, lá de Mato Grosso. Sua bênção, Pai Demerval. Salve Caboclo Girassol. seja bem-vindo. O pai Ed tem uma pergunta, né? Que ele até brincou que é a última pergunta da noite, mas eu vou lá para a pergunta Pode perguntar, polêmica. Pai. Fica à vontade. Fica tranquilo aí para perguntar. A live é para isso. Podem mandar perguntas aí, polêmica, que aqui não tem frescura, a não ser se o convidado, claro, responda. Aí é um desejo dele responder ou não, se, claro, ele souber também, né? Não posso, né, tá obrigando. Pai Felipe, é verdade ou mito? Essa é bem polêmica. Pai Felipe, é verdade ou mito que homens que trabalham com entidades femininas são gays ou podem se tornar? Para mim é mito isso, Pai Ed, porque cada um tem a sua orientação sexual. Não é porque eu trabalho com uma entidade feminina, né, que traz uma aparência perispiritual feminina que vai mudar a minha orientação sexual. É claro que muitas pessoas acabam se apoiando nisso para lidarem com as suas questões mal resolvidas no campo sexual. É claro que também a gente precisa olhar para a Umbanda. No passado existia muito essa questão de homens não trabalharem principalmente com pombagira, porque tinha-se esse preconceito. Só quem trabalhava com pombagira eram as mulheres ou eram homossexuais. No entanto, isso era um machismo. Isso tem a ver com o machismo estrutural. E aí, quando a gente começou a entender melhor isso, algumas casas que tinham esse tabu, às vezes o médium não podia nem trabalhar com uma iabá, né, com uma entidade feminina, acontecia isso. E hoje muitas casas viraram essa página. Desde a nossa fundação não existe isso. Já na casa da minha mãe de santo, os homens trabalhavam com energias femininas, com as iabás. Na casa da minha avó de santo, que é uma casa que já tem aí seus mais de 60 anos de fundada, é uma casa que que homem trabalha com energia feminina também. E isso é uma questão, né? Quando eu pego aí, se eu for visitar lá na década de 1920, quando a Tenda Mirim é fundada, né, já existiam médiuns que trabalhavam pretas velhas, né? Então isso assim, cai por terra nesse sentido, porque as pessoas às vezes ficam limitadas ali só ao terreiro que ela frequenta, só essa fala. Todo homem carrega uma pombagira, toda mulher carrega um Exu e uma pombagira, né? Você pode ter tanto entidades femininas como masculinas, que isso não vai mudar. Nós temos que lembrar também que o espírito ele se apresenta. Hoje eu sou o Felipe nesta encarnação, este é meu ego e meu desafio está num corpo masculino. Mas quantas outras encarnações passadas eu já habitei um corpo feminino? E o mesmo vai se dar no futuro, que eu posso vir a reencarnar como homem, como mulher. O espírito, na verdade, não tem forma, ele é amórfico, ele é luz, ele assume aquela identidade mediante a necessidade evolutiva. Então, dessa maneira, é importante, muitas vezes eu vejo o homem trabalhar com uma energia feminina para desconstruir o machismo estrutural, a misoginia. Como que eu vou incorporar a pombagira e vou ser tudo que a pombagira luta contra esse machismo, eu vou ser no meu dia a dia. E aí isso é uma incorporação oca. Eu só incorporo o guia, mas eu não incorporo o valor nenhum dele, né? Então, eu tenho na minha coroa
né? Alguns têm muita honra de trabalhar com a Rainha das Sete Encruzilhadas, é a pombagira que eu sirvo, e ela é um espírito que me dá muita retaguarda, né? A Avó Maria do Rosário, a Cabocla Jurema, algumas essas entidades femininas que me assistem também na linha de Umbanda, eu só tenho a agradecer. Então, isso para mim, eu não concordo, respeito quem pensa dessa forma, mas eu acredito que a gente precisa repensar e evoluir a Umbanda ao nosso cenário atual. Se a gente for parar para observar, Mato Silva, ele não iniciava mulheres ao sétimo grau, ao grau sacerdotal. E hoje a tradição da Umbanda esotérica quem comanda é a mestra Yamaraciê, mãe Maria Elise Rivas, que é uma mulher que comanda, e isso foi revisitado dentro da doutrina da Umbanda esotérica. E a gente deve repensar algumas coisas que a Umbanda evolui mediante aos tempos também, sem perder a sua essência. Perfeito. Aí o Paed, ele faz uma outra pergunta, brincando até, inclusive. A última pergunta da noite. Pai Felipe, na sua opinião, o médium, quando está incorporado, sabe tudo o que está acontecendo e o que a pessoa está falando com a entidade? Eu vou começar respondendo com depende, Paed. A gente sabe que existem níveis de consciência. Hoje, a grande maioria de nós nos colocamos como médiuns conscientes e falamos que a inconsciência não existe. Né? Eu, até hoje, em 27 anos de prática mediúnica, eu nunca tive um episódio de ficar inconsciente e nunca conheci um médium inconsciente. Acredito que possa existir, mas é uma agulha no palheiro e estou aberto a conhecer alguém que seja inconsciente. O médium inconsciente é aquele que incorpora, né? Ele não tem desenvolvimento. A entidade chega, risca o ponto e está pronta para atender, porque o médium ele só participa com o corpo físico. E o médium consciente, muitas vezes, a primeira coisa que ele vai ter que aprender a fazer é silenciar os pensamentos e deixar o guia trabalhar e falar através dele. E isso não é menos... que as pessoas acham que a mediunidade consciente ela é mais poderosa, sendo que a mediunidade consciente nos traz a oportunidade de, a cada 10 atendimentos feitos pela entidade, a cada atendimento feito, eu também estou sendo atendido. Então, eu, como médium, posso perguntar assim: o que seu Sete Flechas recomendaria nessa situação? O que seu Pena Branca do Paed recomendaria nessa situação? O que seria feito? Então, eu tenho a oportunidade de aprender, e até nós, como dirigentes espirituais, temos muita condição de prescrever com base nas prescrições dos nossos guias e no que eles nos incluem. Todavia, entre a consciência e a inconsciência, eu vou escolher o caminho do meio. Eu vou escolher a semiconsciência. Quando eu estou completamente concentrado, lendo um livro, vendo uma TV, ou até contemplando a natureza e alguém chama assim, Pai Ed, e você não escuta, isso é um estado alterado de consciência. É claro que os estados alterados têm latências e graus diferentes. Dessa forma, tem incorporações que o médium às vezes pode esquecer mais coisas, pode apagar um pouco mais, às vezes não vai lembrar tudo que foi falado, às vezes na mesma incorporação, às vezes num atendimento, o Exu, você estava extremamente consciente, acompanhando, mas num atendimento você não lembra direito das coisas que aconteceram. Às vezes, já na incorporação, numa outra sessão você vai incorporar aquela entidade, né, às vezes você vai estar com a consciência mais latente. E isso tem a ver muito com a necessidade de aprendizado do médium, de aprendizagem do médium e o momento dele. Mas eu digo para você, eu sou um médium consciente, eu aprendi a lidar com o fator da consciência mediúnica há muitos anos, e naquela hora que eu incorporo, não tem dúvida, por exemplo, que esse é o Sete Flechas que está ali. É ele, não sou mais eu. Eu não tenho a dúvida que sou eu ou é o guia. Eu vou viver aquela experiência, eu vou deixar aquele momento, a energia extravasar e que a caridade seja feita. E que o Sete Flechas possa tomar conta e a personalidade dele possa aparecer muito mais do que a minha. Mas isso é o meu ponto de vista. É claro que tem pessoas que veem de uma outra forma e está tudo bem. Perfeito. O pai Ed comenta... tá, só está agradecendo aqui. As perguntas feitas são apenas para nossa evolução e conhecimento. Gratidão. Com certeza, Pai Ed.
tenha certeza que você abrilhantou muito a nossa noite aí com as perguntas e fique à vontade de mandar mais. Pode mandar mais perguntas, que não tem problema, a gente responde sem medo. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe, levanta mais essa família e levar informação para quem ainda não conhece a nossa Umbanda. O Chicão também está fazendo uma pergunta. O que você acha de muitos terreiros de Umbanda usando rituais de candomblé, sendo que são duas coisas totalmente diferentes? E aí, Pedro? Assim, eu vou falar pela minha prática, Chicão. Agradeço pela pergunta. Eu não tenho vivência nenhuma de candomblé. Eu nunca nem assisti um xirê. Meu contato é ínfimo, eu nunca fui em uma mesa de jogo de búzios. Tenho vontade de conhecer um dia. Meu coração bate mais forte pela Umbanda, é o que eu sempre digo. Eu gosto dos contos cantados, do cheiro do defumador, das palmas de cantar junto. Isso me arrepia, isso toca meu coração, promove bastante energia em mim. Eu entendo que a Umbanda tem um vasto fundamento. A Umbanda tem tanta coisa ainda para me ensinar, né? Eu tenho apenas 27 anos, caminhando para 27 anos de Umbanda. E eu sei que nada sei, e sei que tem muita coisa a aprender. Mas desde o início, na fundação do nosso terreiro, seu Sete Flechas, que é o guia-chefe da casa, ele trouxe todas as diretrizes. Eu não precisei recorrer a uma outra religião para fundamentar o terreiro, para atender. Apesar do candomblé e da Umbanda serem religiões co-irmãs, são religiões de matriz africana, são religiões que versam sobre os orixás, são religiões que têm o fenômeno da incorporação, são muito próximas, mas também ao mesmo tempo são muito diferentes. Eu entendo que um pastor busca um padre para cuidar da igreja evangélica e da igreja católica e vice-versa. A mesma coisa, para que eu preciso buscar no candomblé se a Umbanda é tão rica em fundamentos? Se aquela entidade falou, quando o seu Sete Flechas falou, para abrir a casa, né, vai abrir, ele que deu a data quando iria abrir a casa, ele deu o prazo para ser aberta. Eu entendo que ele é o responsável técnico espiritual pela casa, quem toma conta da conta. Ele vai ter que tomar conta daquela casa e responder por aquela casa. É claro que em algum momento nós, dirigentes espirituais, nos sentimos inseguros, temos medo, porque somos seres humanos. Às vezes a gente quer algo palpável, mas não vai acontecer dessa forma. Eu sei que tem casas que misturam, eu sei que tem dirigentes super respeitados que fazem rituais, que tocam, às vezes, no mesmo espaço, só que em dias diferentes. Um dia é Umbanda, um dia é Candomblé, e essas pessoas têm o meu respeito. Eu não estou falando aqui de uma Umbanda mais purista, mais africanista, eu estou falando da forma que eu pratico. Mas eu acho que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Quando eu penso em influências, é claro que a gente sabe que vão ter Umbandas africanizadas, você vai ter o culto do Molocô, que é uma discussão se o Molocô é uma nação do Candomblé ou se o Molocô é uma linhagem de Umbanda, como falava o Tata Tancredo, por aí vai. Mas eu acredito na Umbanda, naquele guia-chefe. E, na verdade, os guias espirituais, na minha humilde opinião, eles não estão tão preocupados com isso. Se eles estão chegando num terreiro de Umbanda caçada, Umbanda Molocô, Umbanda esotérica, eles estão preocupados com o bem, com o amor ao próximo, com a caridade. Eu nunca vi um caboclo questionar, mas aqui é um Umbanda o quê? Popular? Qual tipo de Umbanda? Eu não misturo, respeito quem o faz, mas eu acho que a Umbanda, por si só, enquanto religião, dá conta. Perfeito. No caso, seria aquele famoso, né? Como diz, o Bandomblé, né? Tem casas que se colocam dessa forma, tem casas. Tem dois termos, né? Umbandomblé e Candombanda. Tem pessoas que adotam isso, meu terreiro é de Umbandomblé. Eu já ouvi falar isso. Mas tem pessoas que entendem que é um termo pejorativo e visa muito mais desqualificar do que sendo uma qualificação.
a gente tem que ter muito cuidado com essa terminologia. Mas tem terreiros que têm muita influência do candomblé, enfim, e está funcionando, está dando certo, faz o bem, trabalha por amor ao próximo e pela caridade, para mim está ok. O que eu digo para os médiums é que eles precisam conhecer essas diferenças, porque não dá para colocar, não, que na Umbanda que eu pratico é assim, não. Existem muitas Umbandas, tem até um livro que eu separei para ler aqui durante o Carnaval, eu li semana passada algumas páginas dele, umas 50 páginas, que se chama Umbandas, do Luiz Antônio Simas. É um livro mais de estudo, né? E fala dessas diferenças, fala dessa questão das muitas umbandas. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento. Existem muitas diferenças na nossa religião, mas a gente fica onde nosso coração bate mais forte. Tanto esse livro como os seus tá à venda em alguma livraria? Vou mostrar aqui novamente, Dimas, eu agradeço pela oportunidade, meu irmão. Bem, os nossos livros, eles estão disponíveis no nosso bazar. Vou pedir para a Raquel e os filhos do Teia colocarem aí o número do Teia Fone do nosso zap, sobre o céu de Aruanda. Né? Essa capa aqui simboliza o Pai Tomé, que é o preto velho da história do livro, que está aqui, e o Rafael, que está aqui, é um jovem com o chapéu do Pai Tomé, que são os personagens principais. Eles são vendidos no nosso bazar. Quem adquirir conosco o livro, eu tenho a oportunidade de fazer uma dedicatória para a pessoa. Né? Tem o Zé do Laço, A Consagração do Boiadeiro, e o último livro, que é o nosso xodó, que é Mariazinha, que é um livro que fala sobre a história... o livro fala sobre a questão do luto infantil, da morte, do desencarne na fase infantil, fala sobre a falange das crianças, fala sobre o trabalho de Beijada, fala sobre a falange de Semiromba, que é uma falange praticamente esquecida dentro da religião de Umbanda, que é a falange dos franciscanos, que chega muito pelo povo do Oriente, e isso se perdeu muito dentro da Umbanda, você quase não encontra mais contos cantados, e o livro faz uma abordagem aos Semirombas, e todos os livros você consegue aqui pelo nosso bazar, mas também vocês conseguem nas principais plataformas, né, de venda digital. No próprio site da Editora Aruanda vocês adquirem os livros, e também tem o audiobook do livro sobre o céu de Aruanda e Zé do Laço. Para quem quiser adquirir o audiobook, é no site da Toca Livros. Tem vários livros de Umbanda lá, que são audiobook, e vale bem a pena também. Parece até uma rádio novela que você escutando. Eu já tive a oportunidade de escutar sobre o céu de Aruanda. O Zé do Laço já está lá, o Mariazinha, eu ainda não sei quando vai ser lançado no site deles. Perfeito. E aí eu vou pedir autorização depois nos bastidores para o Pai Felipe. Está colocando, né, todo o link, se tiver link para o pessoal tá comprando, e os nomes do livro para o pessoal tá pesquisando também, se quiser tá comprando e tá adquirindo. Aí lá no final da descrição da live, depois que acabar, eu vou estar colocando lá. A Raquel já colocou aí o nome do Templo Espiritualista Aruanda. Vou pedir que coloquem esse é o nome da nossa casa. O nosso terreiro fica localizado em Maricá, no Rio de Janeiro. É na região metropolitana. O terreiro fica na beira da praia, praticamente. A gente está na quadra da praia, aqui em Maricá. E nossas sessões aqui, se alguém quiser vir, conhecer, visitar, sábado acontecem as nossas sessões. A nossa agenda sempre está nas redes sociais disponível. As sessões acontecem às 17 horas. Além disso, todas as terças-feiras consulta com caboclo e preto velho, e uma vez ao mês, na lua cheia, a gente faz consulta com o cigano. Essas consultas são pré-agendadas. Todas as quartas-feiras, sessão de cura, às 19 horas, aberto a todos. Está aberto aí o nosso trabalho, além de cursos que a gente realiza, né, para manutenção da casa. No dia 11 de março, é um sábado, nós vamos fazer um evento para ajudar na nossa manutenção da casa, que é o 10º Encontro Holístico de Itaipuaçu. Tem palestras de 10 da manhã a 8 da noite, todas as palestras gratuitas, expositores no local. Já temos cerca de 30 expositores
confirmados, cerca de 20 oraculistas, terapeutas holísticos, energéticos, e podem vir passar o dia. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível, é o que a gente cobra para a entrada do evento. É um evento que, na sua última edição, que foi em novembro do ano passado, nós tivemos aqui ao longo do dia 500 pessoas, e vocês são extremamente bem-vindos. Então, todas essas informações desse evento que o Pai Felipe está falando, eu vou pôr lá no final da descrição da live, assim que acabar, já vou pôr lá também, telefone, todas as informações, com a permissão do Pai Felipe, para quem quiser estar indo lá conhecer e também está ajudando. A Raquel, ela pôs num comentário assim: acredito que só lembramos. Eu acho que é aquela. Eu não lembro qual a pergunta até que foi agora, que é se quando se incorpora, lembra de alguma coisa. Foi mais ou menos essa pergunta que fizeram dela em cima. Aí ela coloca assim, ó: acredito que só lembramos o necessário para nossa evolução. No dia seguinte fica tudo vago. Eu também... Perdão, Dimas, me desculpa. Não, ela fazendo esse comentário, às vezes quando eu incorporo também, eu incorporo, o teu caboclo fala que o que tem que ser colocado na cabeça fica, e o que não tem que ser colocado na cabeça, aí tira, né? Ele meio que não deixa. Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu também acredito nisso. Tem coisas que eu não lembro, pessoal. Eu falo isso, não é para fazer cena, que eu sou inconsciente, não. Eu falo, ó, isso aí eu não tô lembrando. Aconteceu e, assim, de um tempo, de já alguns anos, eu não tenho mais aquela preocupação. É claro que nós somos médiuns, conscientes, e a nossa função é filtrar aquilo que vai ser falado. Eu sempre digo que a pessoa tem que sair do terreiro igual ou melhor. Ela não pode sair pior do terreiro do que ela entrou. Imagina eu falo para uma pessoa: olha, seu marido está te traindo, você vai perder a sua filha. Aí a pessoa sai do terreiro, ela fala: você não tem mais nada a perder. Vamos jogar aqui embaixo um carro. E o médium, ao invés de ter feito um trabalho na caridade, ele faz um serviço. E aquela pessoa e acaba arrumando karma, ao invés de transformar o karma dele em dharma. Então, isso é muito complexo. Nós somos responsáveis por aquilo que sai da nossa boca, independente se estamos ou não incorporados. Se eu estou cedendo meu aparelho físico para uma entidade trabalhar, é um trabalho de parceria. Por isso que eu faço preceito, por isso que eu estudo, por isso que eu leio, porque quanto mais informação, quanto mais minha mente está aberta, mais fácil está para o guia trabalhar. Eu favoreço que o guia possa trabalhar de forma muito mais assertiva. Essa é a minha experiência. Eu já mandei aqui pro Dimas o nome do TEA, o nome do terreiro, o nosso @ no Instagram, o Zap. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é @TEARuanda, é o nosso Instagram. Tem na publicação todo dia, tem os livros, tem o link para as pessoas comprarem por lá. Tem o nosso canal no YouTube, Templo Espiritualista Ruanda. Todas as segundas-feiras a gente tem uma live chamada Diálogo sobre Umbanda, onde nós conversamos com o convidado. Todas as quintas-feiras, hoje saiu, o vídeo sai geralmente às 9 da manhã, chamado Reflexões Umbandistas. Hoje saiu uma reflexão, saí do terreiro por causa do meu irmão de santo. Falando sobre briga entre irmãos de santo, pessoas se desligam de santo por conta do irmão, o que mais acontece, uma das situações mais corriqueiras do terreiro. A gente tem esse vídeo lá, toda quinta-feira sai, e tem bastante conteúdo lá no canal. Acho que tem mais de 500 vídeos lá à disposição para quem quiser maratonar um pouco sobre a nossa religião. Perfeito. Então, acabando a live, eu já vou pôr todas as informações que o Pai Felipe passou para mim agora. Eu vou colocar lá no final. Aí quem quiser conhecer, né, o tempo, que quiser falar com o Pai Felipe, então vai estar todas as informações lá. O Chicão, ele fala: o senhor está de parabéns pela sabedoria.
Aí aqui a Raquel está colocando o nome do templo. Aí o Chicão também comenta assim: sou um bandista de nascimento, tenho meu terreiro de umbanda, sou iniciado no candomblé há 8 anos e, infelizmente, não vejo mais nossa umbanda como era há 20 anos atrás. Parabéns pela sua doutrina. Eu agradeço, meu irmão. É o nosso desafio, né? Eu digo que eu comecei aos 12 anos na Umbanda, o meu desenvolvimento, eu falo, se eu pudesse, eu teria começado mais cedo. Eu sempre gosto de conversar com pessoas da religião, de lugares diferentes, de tempos de santo diferentes, para que eu possa aprender. Mas, assim, beber nessa fonte mais antiga da Umbanda é essencialmente importante. Nós ainda temos muito que aprender, muito que evoluir com os nossos mais velhos e escutando um pouco mais os nossos guias. Quem manda no terreiro é a entidade-chefe daquela casa, né? Ela comanda aquele terreiro espiritualmente. É claro que tem coisas que nos cabe. Eu, quanto dirigente espiritual, eu sou responsável, junto com a mãe Ju, pela parte física do terreiro, as normas, pela cultura do terreiro. Eu tenho que fazer cumprir aquilo que o caboclo orienta como norteador da casa. E a gente precisa escutar mais os nossos guias, a gente precisa perguntar mais a eles, e eu venho buscando e tentando cada vez mais fazer esse exercício. Às vezes, quando eu vou fazer um ritual com um médium, eu pergunto ao guia, meu pai, se o cavalo está pronto para isso, o senhor autoriza, né, o seu cavalo ter esse próximo passo? E em muitas situações, quando eu vou liberar isso há um tempo, eu recebi essa orientação, quando eu vou liberar um médium para dar o aconselhamento na casa, né, eu chamo o guia-chefe dele depois de ter treinado muito aquele médium no terreiro, internamente, depois de ter trabalhado bastante com ele, eu chamo aquela entidade, ó, o senhor vai ser responsável pelo médium na casa. Quando o médium faltar com a ética, ele não cumprir a verdade, o juramento que ele fez de excomungar, eu vou pedir que o senhor leve ele daqui para outro lugar, né? Porque aqui não vai ser mais o lugar dele. Então, eu venho falando muito com os guias, eu venho buscando estreitar esse tipo de diálogo, que é importante para o fortalecimento da minha prática espiritual, daquilo que eu acredito aqui no templo espiritualista Luanda. Perfeito. Bom, é, estamos chegando a quase 1h15 de live. Foi uma participação excepcional do chat. Quero agradecer a todos pela presença, aqueles que passaram rapidamente, fizeram, né, algumas perguntas, mas passaram para dar uma boa noite, de deixar o like, né? Isso é muito importante para o canal. Então, quero agradecer a presença de todos no chat, mais uma vez, participação em massa. Obrigado. E mais uma vez queria agradecer, né, que é uma honra estar fazendo live com o Del Pai Felipe. Então, sem mais delongas, eu queria passar as considerações finais para ele. Esse momento é seu, Del Pai Felipe. Dimas, não tem o que agradecer de coração. Eu sei como que é desafiador começar um trabalho, tanto abrir um terreiro como começar um canal. O canal do Té já tem alguns anos, mas a gente só começou a trabalhar o canal quando iniciou a pandemia. E eu lembro que o primeiro desafio era chegar a 1.000 pessoas para a gente poder fazer algumas lives. Hoje o canal ainda é um canal pequeno, a gente pode falar. A gente está caminhando para 9.000 inscritos, o Instagram também, porque o foco, a rede social ajuda bastante a divulgar, mas o foco é a caridade, o foco é estar aqui falando sobre Umbanda, fazer alcançar outras pessoas que possam escutar um pouquinho da nossa prática, gerar uma reflexão e auxiliar de alguma maneira. Querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, se aprofundar? Visita as nossas redes sociais. Eu reforço aqui aos filhos do Té, aos seguidores que nos acompanham, curtam aqui o canal do Dimas, compartilhem, se inscrevam, isso ajuda muito a Umbanda, o fortalecimento da Umbanda como religião. Eu agradeço a vocês por acompanhar, quem puder nos ajudar adquirindo os livros, isso ajuda muito ao nosso projeto. Nós temos aí um sonho de fazer um telhado para o terreiro em galpão,
e a gente vai chegar lá e os livros vão ajudar para isso, se Deus quiser. Eu deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado, meu saravá fraterno, eu peço a bênção a todos e deixo aqui minha gratidão, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, eu que agradeço nessa honra aí de estar fazendo a live com você. E todos os livros, né, que o senhor falou durante a live estarão no final da descrição da live também, para o pessoal estar adquirindo, fazendo pesquisa sobre o livro, inclusive o nome do templo e o zap, né, que o senhor passou também, para o pessoal estar entrando em contato. E para não esquecer, quem quiser ajudar o terreiro do Pai Milton, a cabana de Pai João, é só mandar o Pix que está aparecendo no rodapé, entrar em contato com a mãe Tamires, é só entrar em contato pelo telefone, que já é o Pix, né? Então, se você quiser fazer a doação de qualquer valor acima de R$ 2, será muito bem-vindo. Então, a todos, o meu muito obrigado pela presença. Pai Felipe, foi um prazer, uma honra estar fazendo a live com o senhor hoje. Muito obrigado pela presença. E segunda-feira estaremos de volta com mais uma super live bacana. Segunda-feira estarei com a Mitaf, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o trabalho dela. Então, a todos, um bom final de semana, né? Um bom descanso e até segunda-feira. Pai Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. A todos, até segunda-feira.